E aí, manos, como vocês estão? Eu sou o Arthur Quintero, vamos embora para mais um pós-jogo, dessa vez falar da classificação do Cruzeiro para cima do Boca Juniors, né, no Mineirão hoje. E, cara, assim, teve de tudo um pouco que você pensar nesse jogo. Teve loucura desde o início, literalmente, gente. Primeiro, o primeiro lance do jogo foi uma entrada criminosa do Advíncula, completamente descabida. E assim, também um pouco, assim, pô, falta de. Pô, cara, eu não consigo nem lembrar a palavra, cara, mas foi muita falta de respeito com o próprio Boca Juniors. Assim, uma falta de responsabilidade, que era a palavra que eu tava tentando lembrar. Uma falta de responsabilidade gigantesca do Advíncula de chegar numa bola dessa assim. Pô, cara, 19 segundos de jogo. Ele deu uma entrada no tornozelo do Romero e ele foi expulso. Assim, eu acho que, assim, não, eu e pelo que eu vi, assim, praticamente todo mundo concordou, né? E todo mundo tava falando exatamente a mesma coisa. Burrice. Assim, de fato, burrice. Vacilou demais e isso vacilou. Isso, tipo assim, atrapalhou demais. Porque, cara, bom, eu não fiz o jogo também, né? Não consegui gravar o jogo de ida, o vídeo do jogo de ida, mas assim, oitavas de final da Sul-Americana, né? Cruzeiro e Boca foram se enfrentar na Bombonera e ficou 1 a 0 com o gol do Cavani. Assim, um jogo horrível, pouquíssimas chances, né? O Boca, assim, não é nem de perto aquele Boca que a gente já viu em alguns momentos da vasta história que essa equipe tem. E o Cruzeiro, assim, até dado o momento da temporada, tava jogando muita bola. Eu acho que, tipo assim, até o jogo contra o Botafogo, que foi aquele 3 a 0 acachapante no líder, foi realmente ali um ápice, assim, que todo mundo falou, meu Deus, olha esse time jogando. Depois teve uma queda absurda e foi o que aconteceu, né? O time começou a dar uns vacilos tremendos, né? E foi um jogo horroroso o primeiro jogo. Assim, no segundo tempo o Boca até chegou, o Boca até começou a ter, é, jogar um pouco melhor do que o próprio Cruzeiro, mas mesmo assim, cara, também não era aquelas coisas, né? O Boca teve duas oportunidades de gol, né? Que foi o gol do Cavani, né? Tipo uma cavadinha na saída do Cássio, bela finalização, inclusive. E a segunda chance que foi um chute do Cavani na trave e no rebote o Cássio fez uma defesaça. Foram as únicas chances do jogo. Acabou por aí. Beleza, agora vindo pro jogo de hoje. Advíncula expulso com 19 segundos de jogo. E tipo assim, o Boca já tava com essa vantagem de 1 a 0. E cara, o Cruzeiro não vive uma fase boa, né? Vive em jogos muito tensos, muito difíceis. O Matheus Pereira, que é o grande talento, grande craque, né? Não sei se a gente pode defini-lo como craque, mas porque eu acho difícil falar craque assim de jogadores que jogam aqui no Brasil. Mas enfim, a gente entra em outra discussão depois disso. Mas assim, o grande é o melhor do time, né? Sem sombra de dúvidas, o Matheus Pereira não vive uma fase boa. Há uns bons jogos, uns 3 4 jogos, ele tá bem abaixo. Desde o clássico, na real, eu acho que ele já vem mal. E assim, tava esquisita a situação do Cruzeiro. Mas essa expulsão da Advíncula ajudou demais o jogo, porque o Cruzeiro foi pra cima dos caras, né? E dos primeiros lances do jogo, né? Praticamente ali, antes, acho que foi 9 minutos, se eu não me engano, foi antes dos 10, isso eu tenho certeza. Uma roubada de bola ali, o Matheus Pereira finalizou, o Romero espalmou, o Matheus Henrique chegou antes do zagueiro para finalizar no canto, fazendo 1 a 0, né? E aí, o 2 a 0 saiu num escanteio, né? Que surgiu de um lance que o Lautaro Dias não desistiu da bola. Eu fiquei na dúvida, eu acho que talvez essa bola tenha saído, mas eles não botaram a linha ali pra gente ver, a câmera assim certinha pra gente ver. Mas eu fiquei com a impressão que saiu, né? Ou seja, golzinho meio suspeito, né? Cruzeiro, né? Mas enfim, né? Não tem mais o que fazer, né? Já foi. Bom, tudo começou com o Lautaro não desistindo do lance, conseguindo o escanteio. Matheus Pereira cruzou, a bola é desviada, ele sobrou e o Wallace chegou batendo de primeira no canto, fazendo 2 a 0. Um lance assim que foi até que, cara, interessante porque os dois volantes, né? O Matheus Henrique é um pouco meia também, né? Mas hoje, inclusive, jogou aberto pelo lado direito. Mas os dois volantes, os dois
os dois meio-campistas, vamos falar assim. Os dois meio-campistas contratados pelo Cruzeiro para serem os titulares fizeram os 2 gols que deram praticamente a classificação pro Cruzeiro hoje na Sul-Americana. Então isso é fantástico. E enfim, é isso. Só que aí, cara, com um a menos, assim, todo mundo já tava pensando, pô, é um jogo pro Cruzeiro meter uma goleada, assim, humilhar o Boca, pô, sair assim, ó, lavar a alma. Tipo assim, Matheus Pereira fazer um golzinho, todo mundo voltar com aquela moral cheia pro próximo jogo do final de semana contra o Internacional, também aqui em BH. Mas não foi o que aconteceu, né? Porque simplesmente o Jimenez recebeu uma bola livre na área, não perdoou. Assim, o Cássio deu uma falhada bizarra nesse gol. Só que ele tá com moral, né? Assim, obviamente, tem que criticar porque foi uma falha bizarra, mas também, em contrapartida, no jogo de ida, a gente poderia ter tomado um segundo gol se não fosse ele salvando a gente. Então, há de se pensar, né? Enfim, tem o lado pró e o lado contra da moeda, né? Mas, enfim, fato é, segundo tempo, com as mudanças, o Cruzeiro, mudanças de substituições, o time piorou, né? E ficou os 45 minutos do segundo tempo jogando parecendo que o Cruzeiro estava com a menos. O Boca fez o segundo tempo muito bom. E foi jogando o jogo que precisava, né, cara? Porque depois que fez o gol ali, era só segurar. Era segurar e tentar, assim, quem sabe, não sei, fazer um gol num contra-ataque ali, num sonho. Mas o ideal seria, pelo menos, conseguir segurar a pressão do Cruzeiro. E foi o que eles conseguiram fazer. E, inclusive, quase fizeram um gol no último lance, praticamente. Já estava nos acréscimos, uma bola que o Matheus Henrique, ele errou o Sarate. Chegou perto do Cássio. O Cássio saiu nele, ele rolou para trás. E o Merentiel com o gol escancarado. Era só chutar direitinho. Ele pegou mal demais. E o João Marcelo tirou em cima da linha. Inacreditável esse gol perdido. Fora que teve um gol do Zenon que ele perdeu no primeiro tempo, né? Que foi um vacilo do Zé Ivaldo. O Zenon, assim, cara a cara com o Cássio. Tava 1-0 ainda. O Zenon isolou a bola foi muito longe, né? Coisa maluca. Enfim, acabou assim, fomos para os pênaltis. O Cruzeiro até ensaiou uma pressão ali no final, até chegou a ter uma boa oportunidade, mas sem nada demais. Fomos para os pênaltis, todo mundo converteu os pênaltis, até que no último pênalti o próprio Merentiel isolou, né? Isolou e o Cruzeiro se classificou assim. Um jogo que, assim, a princípio, o Cruzeiro era provavelmente dado como favorito, né? Porque o Boca não vive um bom momento, né? Tá, cara, não vamos nos iludir, não vive um bom momento. Tem bons jogadores, isso é fato, né? Posso citar Christian Medina, Lema na zaga, o Romero, o Paul Fernandes é um bom volante, pô, Cavani, Merentiel, assim, tem bons jogadores esse time. Só que, cara, não vive bom momento, o Cruzeiro era dado como favorito. Só que assim, o Cruzeiro chegou quando foi para ter o jogo contra o Boca, chegou numa fase muito ruim. O Boca. E também, assim, tem que respeitar a camisa do Boca, né, cara? Então, mesmo em fases ruins, assim, você tem que respeitar, cara, porque é um time muito chato. A Argentina é muito chato, cara. Enfrentar times argentinos ou a própria seleção argentina requer muita paciência e você tem que jogar direitinho, porque senão o time pode ser pior que o seu e você perder. Isso pode acontecer, porque eles são insuportáveis. E isso também foi um dos fatores, eu acho, que na minha cabeça que o Matheus Pereira não fez uma boa partida hoje, de novo, né? Porque ele caiu muito na pilha. Ele caiu muito na pilha dos argentinos. Eles estão enchendo o saco dele desde o jogo de ida, né? Assim, falando, dando entradas criminosas nele, né? Toda vez que ele recebia a bola, ele tomava uma entrada criminosa. E espero que essa vitória dê uma moral para ele, porque eu digo a gente como torcedor, mas o Cruzeiro precisa dele, né? Porque assim, pô, se for depender de outros caras vai ficar complicado, porque ele é o cérebro do Cruzeiro, então esse cara tem que estar bem porque ele é o 10 do time, é o maestro, tem que estar jogando bem, porque senão, como que o maestro vai ok, né?
Enfim, como que o maestro vai orquestrar a orquestra dele, né? O time dele. Se ele não tiver bem, o time não joga, entendeu? É foda. Mas é isso, né? Um jogo muito tenso. Eu acho que o Wallace fez uma partida muito boa, né? Falando de destaques, o Wallace fez uma partida muito boa no primeiro tempo. No segundo tempo, o Cruzeiro apagou. Eu vou falar do primeiro tempo, né? No primeiro tempo, o Wallace dominou o meio campo, eu gostei muito. Matheus Henrique também. Não só pelos gols de cada um, mas o Wallace, sim, ninguém tava passando dele, jogando muito bem. O Lautaro, o Figal, que entrou na lateral para cobrir o Advíncula, cara, ele não viu o Lautaro durante o jogo. O Lautaro passou dele com a maior tranquilidade do mundo. É chocante. O William tava dando um baile no Blanco também. Assim, tava um jogo maluco, né? E temos que citar, né? O quase golaço do Lautaro Dias no primeiro tempo e o quase pintura absurda que o Matheus Pereira fez no segundo tempo. Que se essa bola, se o Romero não encosta nela, ia ser um golaço, tá? Ia ser uma pintura, assim, para retomar a confiança do Matheus Pereira e voltar tudo dar certo pra ele. Enfim, né? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, comenta, compartilha. E é nóis. O que vocês acharam do jogo? Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Falou!